Olá, bem-vindos a mais uma ATPC da Diretoria de Ensino SUM dos anos iniciais. Nosso tema de hoje será gamificação. O combinado para a organização da reunião, como sempre, todas as reuniões, né? Nós sempre alertamos para que vocês desconectem-se para se conectar. Faça anotações dos pontos que considerarem interessantes ou que ainda ficaram dúvidas, tá? Então, gente, lembrando, é repetitivo? É repetitivo, mas é importante que vocês tenham atenção especial para o assunto que será tratado na reunião e façam as anotações necessárias e, caso tenha dúvida, também anotem para depois ser discutido com os demais. Nossa leitura inicial de hoje, ela será diferente. A leitura quem fará vai ser a aluna Maria Júlia, do 2º ano G, da professora Francisca, da escola Pedro Calil Pades. A aluna Maria Júlia, ela o ano passado também já foi aluna do Pedro Calil, foi alfabetizada o ano passado, no 1º ano, e hoje fará a leitura para nós. Oi, sou Maria Júlia. Eu sou do 2º ano G, da professora Francisca, e eu vou contar uma história hoje que se chama Era um Lobo Muito Bom. Que fome sentia aquele lobo. Então ele resolveu procurar uma coisa para comer. No meio do caminho encontrou uma cabra. O lobo parou e disse assim: cabra, cabra, eu vou te comer. A cabra respondeu: mas você não está vendo, lobo bondoso? Eu sou magrinha feito um prego. Para quem comer? Mas vai esperar que eu dê um pulo lá em casa e lhe traga um dos meus cabritinhos. Você vai se regalar. O lobo concordou e a cabra fugiu. O lobo esperou e esperou. Quando se cansou, seguiu seu caminho. Dali a pouco encontrou uma ovelha. O lobo ficou felicíssimo e gritou: ovelha, aonde você vai? Espera aí, que eu vou te comer. A ovelha respondeu: será que você não podia escolher outra coisa para comer? Então sabe que eu sou a maior bailarina do mundo? Seria uma pena eu morrer. É mesmo? Você sabe dançar? Admirou-se o lobo. Como assim? Preste atenção que eu vou lhe mostrar, respondeu a ovelha. E começou a rodopiar e dar voltas cada vez maiores, até que no fim desapareceu. O lobo ficou furioso porque tinha sido feito de bobo e seguiu seu caminho. De repente, encontrou um cavalo. O lobo correu para ele e falou: cavalo, vou te comer imediatamente. E o cavalo respondeu: ótimo, ótimo, mas primeiro se informe. Será que você tem autorização para me comer? Como assim? O lobo perguntou. Você sabe ler? Perguntou o cavalo. Lógico, disse o lobo. Então, disse o cavalo, nada mais simples. Atrás de mim tem uma tabuleta onde está escrito se você tem ou não autorização para me comer. Pá! O lobo foi para trás do cavalo e deu um coice tão forte na cabeça que ele ficou zonzo para todo o resto de sua vida. Enfim, tchau! Então, essa foi a leitura da aluna do Pedro Calil, né? Nós trouxemos algo um pouco diferente para vocês. Interessante que ela faz a leitura, ela dá entonação nos personagens, né? Ela coloca aquela emoção na história.
Então, a gente trouxe algo um pouquinho diferente para a gente fazer como leitura inicial. Dando continuidade, eu vou falar dos nossos objetivos da formação de hoje, que é conhecer as práticas realizadas e desenvolvidas com os estudantes das unidades escolares, né, da DESO 1. Então, nós vamos apresentar para você algumas práticas que foram desenvolvidas, que vocês compartilharam, como a gente tem feito em todas as ATPCs. Retomar as metodologias ativas como suporte no ensino remoto, utilizando o conceito de sala de aula invertida, que nós discutimos na ATPC anterior, e reconhecer a importância do conceito da gamificação para tornar as aulas do ensino remoto mais atrativas. Então, como nós falamos, né, uma sequência de ATPCs, nós discutimos a sala de aula invertida e agora a gente vai falar de gamificação. Os conteúdos dessa formação é a interação e atividade de socialização de boas práticas. Hoje nós trouxemos algumas práticas dos estudantes e metodologias ativas, utilizando a aula invertida e a gamificação. Então, retomando aqui, nós falamos na TPC anterior sobre as várias metodologias ativas, demos ênfase na sala de aula invertida, onde nós discutimos como fazer esse trabalho, como aplicar esse tipo de metodologia. Discutimos também algumas taxas de aprendizagem, né? Quais os níveis de porcentagem de aprendizagem que esse aluno retém, dependendo da ferramenta e da metodologia que a gente utiliza em sala de aula. Então, a gente enfatizou um pouquinho, usando a pirâmide de Glasser, e falamos também sobre alguns canais de comunicação. Quais recursos a gente pode utilizar para poder dar conta, nesse momento remoto, de fazer essas aulas de modo ativo e que o aluno seja protagonista e consiga aprender nesse ensino remoto de forma mais autônoma. Nós vamos passar para vocês agora uma boa prática de uma aula invertida que foi enviada para nós, da escola Mary Moraes, da professora Lúcia, da aluna Lara Sofia, do primeiro ano A. Cláudia? Essa aula, ela teve como finalização a apresentação da aluna, mas a professora deu uma consigna, uma comanda, em que os alunos deveriam fazer uma pesquisa e, como fruto dessa pesquisa, eles deveriam enviar um vídeo ou realizar algum tipo de registro deste trabalho. Então, nós vamos verificar aí quanto que a aluna estudou e se preparou para a apresentação de algo que já tinha sido discutido na sala de aula e que culmina nesse vídeo que estaremos vendo aqui como uma visão protagonista em que o aluno realmente discute com as pessoas que estão assistindo qual foi o conteúdo que ela estudou. Então, vamos lá. Olá, o meu nome é Lara Sofia e hoje eu vou mostrar um pouco da tartaruga, como ela mora no mar. Vamos lá. A tartaruga, o macho, ela não sai para ver as coisas, mas a fêmea, ela sai para colocar os ovos para os filhotinhos nascerem. A fêmea depois entra por mar de volta, eles nadam muito pelo mar e dá todas as voltas, vê todos os peixes, vê tudo. E elas são muito verdes. E também tem algumas cores, e tem algumas tartarugas que são verde, são cinza, tem várias cores de tartaruga. E as tartarugas, elas têm um bico que dá para comer qualquer coisa que elas acham e gostam. Agora, então, a gente viu aí a apresentação da aluna, nós só vamos passar a parte da tartaruga, mas ela fala de outros animais que ela estudou.
e vocês verificam como ela tem a disponibilidade de contar de tudo que ela estudou, né? Essa é a ação que nós estamos propondo com foco em metodologias ativas com a ferramenta digital. Então, em que esse aluno participa efetivamente de um conteúdo que, em língua portuguesa, nós podemos trabalhar com uma ficha de animais, em matemática, trabalhar com outros conteúdos que são importantes, geografia, história. Então, este vídeo, ele vem mostrar e trazer para nós como que os nossos alunos têm capacidade. Essa é uma menina de primeiro ano. E vocês veem que ela não decorou, ela fala de forma espontânea. Isso é muito importante. E nós vamos agora dar sequência, a gente tem outros exemplos, mas o nosso tempo também não é tão grande assim. Então, só para complementar aqui, se a gente for observar, para fazer uma aula invertida, né? No caso, quais os recursos que essa professora utilizou, né? Ela não se utilizou de uma tecnologia muito avançada ou algo muito complicado, ela se aproveitou do próprio material que ela tem disponível na sala de aula. Então, aí, no caso, foi o próprio livro didático da aluna. Bom, seguindo aí nessa linha, a gente vai deixar aqui um questionamento que estará lá no link de avaliação, e aí vocês não precisam parar a formação para fazer essa discussão, mas olhando para esse vídeo, o que mais que nós conseguimos fazer para tornar essa aula ainda mais ativa? Ou seja, que outras etapas o professor pode realizar para que essa aula invertida dê continuidade no ensino, nessa perspectiva do ensino remoto, ok? Então, vocês pensem aí, e quando vocês forem para o formulário, vocês conseguem aí responder que outras etapas podem ser realizadas após a exibição desse vídeo. Bom, aí nós vamos apresentar aqui um visitante que está nos acompanhando hoje, o CNP Jefferson, e o Jefferson, ele atua em matemática, e ele estará trabalhando conosco hoje, conversando com vocês sobre gamificação, um pouco mais e aprofundando esse tema. Lembrando que a gente já trabalhou aula invertida e nós achamos por bem de fazer isso de forma bem gradual, né? E a gente teve uma devolutiva bem importante, de que ficou bem claro o que nós quisemos em termos de aula invertida. Então, hoje a gente trouxe um convidado, um PCNP de matemática, mas que atuou muito tempo em tecnologia também conosco no núcleo pedagógico e vai falar com vocês sobre gamificação e alguns estudos e como a gente pode desenvolver isso no ensino remoto nas nossas salas de aula com os nossos estudantes. Passo a palavra, Jefferson, seja bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Olá a todos e a todas, espero que estejam bem. Vamos falar um pouquinho então de gamificação, como a Cláudia falou e as meninas falaram no início, né? Então a gente começa, né, falando do conceito de gamificação, né? Então ele se origina no inglês, então vem do gamification, né? Então ele utiliza algumas técnicas de jogos, né, no contexto da educação, né, no contexto educacional. Então a gente vai usar tanto técnicas quanto alguns elementos dos jogos para desenvolver algumas coisas, né, tanto para engajar os alunos quanto para desenvolver algumas habilidades. Então a gente vai ver a diferença entre um jogo e o game. Só para contextualizar um pouquinho, isso em 2014 ainda, né, já haviam mais de 20 milhões de nativos digitais, que é aquela geração que já nasceu imersa na tecnologia, né? Então, já vem experimentando a questão dos jogos há um bom tempo, né? Aí no próximo slide, o que a gente pode ver? É a diferença entre o jogo e a gamificação, né? Então, quando a gente fala em gamificação, a gente está falando na utilização de um game ou de um jogo no contexto educacional. Quando a gente fala do jogo, propriamente dito, isso eu posso falar tanto o jogo físico quanto o jogo digital que a gente tem hoje.
Então, o que acontece? O objetivo do jogo é o entretenimento. E quando um estudante, ou mesmo um adulto, ou qualquer pessoa vai num jogo, ele tem a relação entre ele e o jogo, e a relação, isso se tiver mais de uma pessoa, ele tem a relação com outro usuário, com outro participante do jogo. Nessa relação entre o jogo e os usuários, eles têm um aprendizado que não necessariamente serve para a sua vida pessoal, para a vida profissional, mas ele aprende alguma coisa. Então, desta relação entre os jogos, tem um aprendizado e a partir daí, cada vez que ele joga, cada vez que ele repete esse procedimento, ele vai se aprimorando e vai aprendendo cada vez mais quais as facilidades e quais as dificuldades e vai vencendo a partir daí. Na gamificação, o objetivo é outro. O objetivo não é o entretenimento como o jogo. O objetivo da gamificação é a gente desenvolver alguns valores, desenvolver algumas habilidades, tendo com esse objetivo e utilizando os jogos para isso. Então, ele tem a relação entre o jogo, só que o objetivo final que ele quer aprimorar, que ele quer desenvolver, é uma habilidade específica que aí o professor pode fazer no planejamento. Então, toda vez que a gente fala em gamificação, a gente tem a questão lúdica do jogo, da pontuação, que a gente vai ver diversos elementos a partir daí, só que todo esse ambiente que ele tem, ele é feito para quê? Para que ele desenvolva algumas habilidades pré-determinadas pelo professor ou por quem está propondo o jogo, a gamificação, no contexto da gamificação. No slide seguinte, a gente vai ver num contexto um pouco diferente, mas a gente pode criar um paralelo a partir daí, né? Isso é um artigo científico, né, que foi realizada uma pesquisa entre um instituto de tecnologia de um centro médico em Massachusetts, nos Estados Unidos, né, que determinou o seguinte nessa pesquisa. Na verdade, ela começou sem querer, né, que foi uma pessoa que trouxe um videogame, né, para ele ficar jogando nas horas de folga dos plantões que ele ficava lá no hospital. E aí, o que ele fazia? Ele jogava e, a partir daí, ele adquiria habilidades manuais que ajudavam em cirurgias de videolaparoscopia, né? Então, ele precisa de habilidades manuais para procedimentos dessa natureza e que o jogo conseguia desenvolver nele. Nesse artigo, o que ele fala? Ele pesquisa os cirurgiões que no passado tiveram uma vivência, né, em jogos, em videogames, né, habilidades manuais, no controle, por exemplo, e eles determinaram que, eles colocaram como resultados que aqueles que tinham passado por diversas vivências, no caso dos jogos, eles tinham 37% menos erros em cirurgias desse tipo. E também que eles terminavam bem antes do que os que não tinham essa vivência toda na sua infância. Então, esse é o contexto, por exemplo, na parte da medicina. Essa clínica, esse instituto fez essa pesquisa para ver, será que houve alguma relação entre a vivência desse profissional para adquirir algumas habilidades que hoje ele precisa no profissional? Então, o que a gente pode ter a partir daí? Que os jogos, neste caso, ele pode servir para a nossa vida profissional. A mesma coisa a gente vai levar para o contexto educacional. Aí no próximo slide, o que a gente pode ver? A gente pode ver uma teoria chamada teoria do fluxo ou teoria do flow, né? Foi um psicólogo, né? Eu não vou falar o nome, porque é muito difícil, mas
Nessa teoria, o que acontece? Ele analisa o grau de concentração quando uma pessoa está imerso num jogo, né? O estado mental em que ele está num jogo. Então, quando a gente observa um adolescente, uma criança, quando ele vai jogar, por exemplo, um videogame, e que ele foca naquilo e esquece o ambiente à sua volta, né? Ele considera que ele está em um estado de fluxo, um estado de flow. O que acontece? Nesse gráfico que tem aí, vamos pelos pontos. No ponto A1, né, então, é um gráfico que tem o desafio no seu eixo vertical e as habilidades necessárias para esses desafios no eixo horizontal. No ponto A1, a gente tem as habilidades e os desafios proporcionais, então ele está dentro de um canal de fluxo. Ou seja, ele está focado naquele jogo. Esse canal de fluxo é onde ele consegue ficar focado nesse estado. Então, as habilidades que ele tem são compatíveis aos desafios que são proporcionados a ele. No ponto A2, aí ele já está fora desse canal. O que acontece? Ele tem grandes habilidades e os desafios são baixos. Então, isso causa um tédio nele. Então, ele tem grandes habilidades, só que ele acha isso chato. Então, para ele, ele não consegue se concentrar naquilo, porque aquilo ele acha que é muito simples. No ponto A3, lá em cima, a gente tem o contrário. A gente tem poucas habilidades, o usuário tem poucas habilidades para desafios muito grandes, né? Então, ele acha isso muito difícil, isso causa uma ansiedade, o que não é bom, o que não causa uma concentração boa no que ele está fazendo, né? Então, ele tem poucas habilidades para os desafios que são proporcionados a ele. Já no ponto A4, o que a gente tem? A gente tem também proporcional, grandes habilidades com grandes desafios. Então, ele consegue dosar esse exercício que ele tem, esse jogo que ele tem, tanto com a habilidade que ele tem, quanto que o desafio que é proposto a ele. Então, essa é a teoria do fluxo. Só complementando aqui, Jefferson, essa teoria, ela conversa muito bem com aquela teoria que a gente apresentou para vocês anteriormente, dos níveis dos nossos alunos. Então, antes de propor um game ou um jogo para que eles realizem, a gente também tem que fazer essa análise dos perfis dos nossos estudantes para poder conseguir enquadrá-los nesse canal de fluxo para que a aprendizagem seja mais efetiva. Tem que ter uma análise muito criteriosa em relação a isso, porque, como vocês falaram, ele tem que saber dosar para que não seja muito difícil, além das habilidades que os alunos têm, né? E pensar numa sala heterogênea do jeito que a gente tem hoje é mais difícil, é mais complicado ainda. Então, tem que ser muito bem analisado. E eu acredito também que, enquanto adultos que somos, e vocês que estão participando dessa TPC, nós também participamos desse processo de fluxo, né? Quando uma informação é muito importante, já tem aí um start, né? A gente fica mais ativo, a gente fica mais participativo, a gente já pega o caderno para anotar, e quando é uma formação, uma informação que parece que você já conhece, que você já tem domínio, o próprio cérebro já desestimula. A gente precisa entender e se colocar no lugar do outro, que é uma habilidade socioemocional, de entender que essa criança, esse estudante que está participando ou remotamente ou presencial, ele também passa por essa questão de se influenciar e de participar mais ativamente ou menos ativamente. Então, toda vez que eu penso numa atividade, ou num jogo, ou numa aula invertida, a gente tem que entender quanto eu posso envolver esse estudante de modo que essa ação seja atrativa, prazerosa. Isso, para ele, para o estudante, é bom que ele
foque, que ele se envolva, que ele se engaje na atividade pensando no entretenimento dele, porque subconscientemente o professor fez o planejamento dele para que ele desenvolva a habilidade através desse game, né? Então isso é importante. Vamos seguir? Algumas aplicações, né, da gamificação, então ele não é só utilizado nem na medicina, nem na educação, né? Então a gente encontra ele, além da educação que está aí, a gente pode encontrar empresas de varejo, na questão de bater metas, né? Então eles colocam ranking, pontos, para engajar esses profissionais a alcançarem algumas metas. A mesma coisa com startups, né, que são essas empresas de tecnologia que iniciam, né, então eles têm todo esse movimento de gamificação para tornar o processo um pouco mais lúdico e divertido para as pessoas que estão envolvidas. Além dos recursos humanos, que a gente sempre teve a questão de dinâmicas de grupo, tal, e também tem, por esses motivos, algumas competições, né, nessas dinâmicas que a gente participa. Tá? Então, algumas aplicações aí fora da educação, para agora a gente entrar de vez na questão da educacional. Bom, a questão educacional, o que a gente pode ter? A gente pode fazer um game, fazer uma gamificação de uma atividade em diversos momentos, né? Então, eu posso utilizar um game para o diagnóstico. Então, eu quero fazer uma sondagem com meus estudantes e eu quero utilizar um processo de gamificação. Eu posso pensar em algum momento, fazer esse diagnóstico para ver a que ponto eles estão. Eu também posso fazer isso para contextualizar um determinado tema que eu vou entrar, né? Então, eu posso fazer essa contextualização, chamar eles, fazer um conto e, de modo gamificado, daqui a pouco a gente vai ver esses elementos. Posso usar para aprofundar, né? Então, eu quero um tema, eu estou desenvolvendo um tema já, eu quero utilizar um game, uma atividade gamificada para aprofundar o conceito ou ir além desse conceito, eu também posso pensar em alguma coisa desse tipo, e também na questão da sistematização e avaliação. Eu posso pensar na gamificação em todos esses meios. Então, depende de como o professor vai planejar essa atividade. No próximo slide, o que a gente tem? A gente tem as características dos jogos que a gente pode utilizar na gamificação. Objetivo: ser divertido para o usuário. Como a gente viu lá na teoria do flow, ele tem que pensar que ele está se divertindo. Para ele não tem problema ele pensar que está se divertindo. Agora, quem pensou nesse jogo sabe que tem algumas estratégias em que ele vai utilizar algumas habilidades específicas que foram planejadas. Então, ele tem que ser divertido para o usuário, ele tem que ter regras claras e objetivas. Então, pensa você, professor, num jogo que você jogou na sua infância e quais as regras e os objetivos que nele tem. Pensa também quais jogos você jogou lá na sua escola. Por exemplo, a gente discutiu muito a questão do stop, ou a dedonha. Eu aprendi esses dias que, além de stop, ele tinha o nome de a dedonha, né? O stop tinha regras claras, objetivas, assim como os outros jogos, né? Então, mas ele tem que ter. Então, o professor tem que pensar, além da atividade gamificada, quais as regras que a gente tem que seguir. Tem que desafiar o usuário, e aí lembra da teoria do fluxo. Se o desafio for muito grande para a habilidade que o estudante tem, ele vai ficar ansioso. E se o desafio for muito pequeno, ele vai ficar com tédio. Apresentar a competição e ou cooperação. Então, são conceitos diferentes, né? Então, ele pode ter tanto a competição quanto a cooperação. Claro que a cooperação tem algo a mais, né? Porque ele permite a ajuda de uma outra pessoa, né?
Oferecer recompensas, nem que sejam simbólicas, então tem muitas atividades que dão emblemas, né, como, por exemplo, foi o projeto Aventuras do Currículo Mais, e ser atraente visualmente. Então, ele também tem que ter uma capa legal, uma cara legal, para dar uma boa visão para o estudante, né? Então, ele tem que ter uma cara bonita. Os benefícios da gamificação, ela é conectada ao estudante, então ele engaja, porque ele faz parte da realidade desse aluno, então ele motiva, ele engaja, ele pode ser multi e interdisciplinar, então eu posso colocar um tema, uma atividade gamificada envolvendo mais componentes curriculares. Também tem a resolução de problemas, então ele ajuda nisso, porque cada fase ele tem que vencer um desafio, e para vencer o desafio ele tem que resolver um problema. Ele permite a maior interação entre os estudantes, no caso da cooperação e também da competição. Então, ele vai ter uma interação entre os estudantes. Ele tem um feedback constante, você consegue identificar como o aluno está. Então, o aluno mesmo, quando ele se engaja, ele conversa com o professor dizendo o que ele está gostando, o que ele não está gostando. E isso permite ao professor uma análise constante, entre outros benefícios que depende da atividade gamificada, tá bom? No próximo, o que a gente tem? Alguns pontos que a gente pode ser de atenção. Temos que ter cautela no ranking. Quando a gente fala em uma competição, né, então a gente gera um ranking, por exemplo, tem que ter muito cuidado em relação a você ranquear, você classificar esses estudantes, né? Porque você pode desmotivar quem não consegue atingir algumas coisas. Então, você sempre tem que ter alguma palavra de motivação para evitar esse tipo de coisa, evitar a competição excessiva, por exemplo, que vai ranquear algum estudante, certo? Tem que ter um bom planejamento e organização, tem que pensar nas etapas da gamificação passo a passo, e assim você tem uma clareza maior dos objetivos que você quer atingir. A criação de metas e estratégias para desafiar e compartilhar conceitos. Lembra que a gente falou no começo, você tem que saber qual o seu objetivo, qual a habilidade que você quer desenvolver e quais as estratégias que você vai utilizar para isso. Você vai utilizar um tabuleiro, você vai utilizar um jogo digital, o que você vai utilizar. E ter clareza que sempre terá ajustes a fazer. De qualquer jeito, quando você colocar o jogo ou essa atividade gamificada para aplicação, ele sempre vai ter alguma coisa, algum ajuste a fazer. Isso não tem jeito, tá bom? Para o próximo, a gente tem dois exemplos. O primeiro é o projeto Minecraft Education Edition, né, que começou em 2018 em algumas escolas, né, dos anos iniciais, depois expandiu um pouquinho, mas o projeto, o que ele desenvolveu? Ele desenvolveu habilidades, tanto língua portuguesa, quanto matemática e até outras, né, que permitia ao estudante ficar focado nesse jogo e aí desenvolver algumas habilidades, tanto em matemática. Em matemática, tiveram habilidades de área, perímetro, né, que a gente pôde verificar que isso foi um aprofundamento que eles conseguiram, certo? Então, essa atividade gamificada tem proposto aos alunos vários desafios a serem vencidos. E outro exemplo são os formulários. Os formulários, atualmente, o mais famoso é o formulário do Google, né, que muitos professores utilizam, só que a gente tem que pensar como é planejado esse formulário, né? Então, neste caso, muitos utilizam
como formulário de testes para questões objetivas. É isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas é um exemplo que é possível utilizar a gamificação. Algumas outras plataformas que a gente pode dizer que são plataformas gamificadas para ajudar o professor. Uma delas é o Duolingo, que é um aplicativo para língua estrangeira que a gente tem, inglês, alemão. Então, ele consegue, a partir de algumas fases, você vai passando e você vai tanto treinando a sua escrita quanto a sua fala. A plataforma Geek, que aí é mais voltada para o ensino médio. As plataformas Matific e Dragon Learn, que vocês conhecem, né? Então, tanto o Matific quanto o Dragon Learn tem uma proposta bacana, que é a proposta de níveis, né? São as fases que o professor pode colocar para personalizar para os alunos, e aí ele vai passando por essas fases e vai desenvolvendo o raciocínio lógico dele em matemática. Na Dragon Learn também tem a questão do inglês, mas as duas têm ótimos exercícios para resolução de problemas em matemática. A Khan Academy, que também é algo um pouco mais avançado, né? E aí com vários componentes curriculares, e também o projeto Aventuras Currículo Mais, que eu citei anteriormente, que ele foi uma plataforma de língua portuguesa e matemática em que o estudante também cumpria algumas missões e ganhava alguns emblemas, e a partir daí passava alguns níveis pela frente. Bom, por fim, algumas etapas para ajudar a gamificar uma atividade, né? Primeiro, e mais importante de tudo, entender os resultados esperados de aprendizagem e as habilidades a serem desenvolvidas. Então, a gente tem que colocar essa ideia na cabeça. Toda atividade que a gente pensar, a gente tem que pensar primeiro em qual habilidade a gente quer desenvolver. Qual é a expectativa que a gente tem de aprendizagem? Então, a gente tem que partir daí. Escolher um tema, e aí, tanto pode ser um conteúdo ou um conceito que a gente quer desenvolver. Criar a estrutura. O que eu quero? Eu quero um tabuleiro? Eu quero um jogo físico? Eu quero um jogo digital? O que eu vou querer? Eu vou querer fazer um formulário que utilize uma pontuação, um ranking. Eu preciso também planejar as atividades de aprendizagem. Então, eu preciso detalhar quais são as atividades que eu quero, quais os níveis que eu quero propor para esses desafios. Por isso que a gente falou em cima. Tem que pensar muito bem qual é o desafio que eu vou propor, se isso está de acordo com a habilidade que ele tem. Então, eu posso ir dificultando os níveis, o que normalmente é feito nos jogos, né? Então, eu começo num nível mais simples e vou para um nível mais complexo ao final. É isso que a gente tem que pensar. A gente precisa simular, então, tanto a gente precisa participar desse jogo, como pedir ajuda aos colegas para ver se isso está coerente, se está entendível, né? Se é possível entender qual o objetivo, o que é proposto no jogo, se as regras estão claras. E, por fim, aplicar e analisar o desenvolvimento. Lembra que eu falei no ponto de atenção que a gente sempre vai ter ajustes a fazer. Então, a gente vai aplicar e vai analisar o que deu certo e o que não deu certo. Pode ser que tenha dado tudo certo e a gente faça algumas correções pequenas, ou a gente tenha que mexer um pouco mais, e aí depende da atividade que o professor vai propor. Tá bom? Então, essas foram as etapas para a gente começar a pensar na atividade gamificada. Tudo bem? Lembrando que essas etapas que nós estamos apresentando para vocês fazem parte do nosso cotidiano de planejamento, né? Vocês já têm bastante conhecimento disso, mas entender que na gamificação não tem nada tão difícil assim que a gente não consiga. E um dos pontos que eu quero chamar de atenção é a questão da habilidade, né? Que a habilidade que nós estamos pretendendo desenvolver
com esse jogo, com essa atividade gamificada, e isso está muito presente nos materiais do Ler e Escrever, porque tanto do Ler quanto do E+, sempre tem habilidades agora descritas, e a gente precisa percorrer isso. Que habilidade que eu estou desenvolvendo, como é que eu vou planejar isso, lembrando sempre que a criança sempre está pensando na brincadeira, na diversão, em ganhar ponto, em ser o primeiro, né? Mas o professor está fazendo aquele diagnóstico ou contextualizando o que esse menino sabe enquanto realiza o jogo. Agradecemos a participação do PCNP Jefferson, de matemática, e dando continuidade a essa formação, nós temos agora o PCNP Fernando Morales, que é de educação física, e vai discorrer também sobre esse tema conosco, agora apontando nós, não só na área de educação física, mas as possibilidades que nós temos de realizar essa ação. Contigo, Fernando, seja bem-vindo. Olá, professores e professoras dos anos iniciais, satisfação enorme pelo convite, obviamente pelo grupo dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Sul, é um prazer. Vamos discorrer mais um pouquinho, né, sobre o que muito foi aqui dito pelo professor Jefferson a respeito da gamificação, e o meu objetivo hoje com vocês é propor, obviamente, uma mão na massa, né, colocar nossos indivíduos, professores e alunos, na prática propriamente dita, tá? Então, vamos versar sobre isso a partir de agora. Pensando que a gamificação, ela tem um propósito, como foi bem dito, né, e que essa proposta, ela tem que atender à necessidade do meu educando, levando em consideração aí sim os anos iniciais, e aí o professor levantou várias das questões que são pertinentes e os benefícios correlatos a essa questão, o professor precisa pensar nessa organização, e a partir do momento que essa organização já foi muito bem contextualizada, para que ele apresente uma estratégia que atenda às necessidades tanto do educando como da própria condição do educado, tá? Então, pensando nessa condição, pensar numa proposta prática que realmente coloque o indivíduo dentro de um princípio de aprendizagem, ela tem que ser prazerosa, né? Então, levando em consideração esses aspectos, então, nos anos iniciais, é muito importante que eu trabalhe com um dinamismo muito grande, as imagens muito claras, muitas cores, para que realmente seja atrativo, não é verdade? Então, eu trouxe hoje para vocês uma particularidade, e aí sim, né, nós temos toda essa condição de passar essa fonte de referência, ela é uma proposta gratuita, então o professor consegue ter acesso a isso numa condição muito fácil, e os alunos com certeza gostarão muito nessa prática, tá? Tem um linkzinho embaixo, clicando nele ele vai abrir. Perfeito, pessoal. Então, vocês já conseguiram perceber, né, uma apresentação toda diferenciada, que envolve musicalidade, envolve muitas cores, e isso, de fato, chama muita atenção dos nossos estudantes, tá? Imaginando lá que o professor, já dentro de uma organização, né, dentro da relação direta com o currículo paulista, ele já selecionou quais seriam as habilidades estruturantes que, obviamente, faz parte integrante do seu currículo. E, a partir daí, ele já selecionou, supostamente como da área da educação física, ok? Como sendo o reconhecimento do corpo e suas partes. Então, toda essa mecânica e essa roda que está aqui disposta, ela tem todo um propósito, uma intencionalidade para atender, obviamente, a questão educacional e trazer o prazer para o educando, ok? Então, sugerindo lá, e aí a professora vai conseguir me ajudar agora, por favor, professora, dá o start na própria roleta para que a gente consiga acompanhar um dinamismo. Imaginando lá que eu tenho uma organização dentro da sala e os meus alunos, né? E aí eu tenho uma seleção de um aluno em específico e ele rodou a roleta, tá? A partir daí, já tenho lá uma indicativa de qual seria a atividade que ele deveria realizar, tá? Então está sendo lá proposto para ele que ele deve realizar uma sequência de polichinelos. Então, está propondo lá que ele realize 10 polichinelos, tá? Então, ele começa a realizar as atividades. Para ele é muito prazeroso, né? Essas cores, essa proposta de dinâmica. E para nós, o reconhecimento de quanto essa atividade foi significativa para ele também é
para nós muito importante. Por quê? Porque o indivíduo, com a prática, ele começa a fazer essa relação do contexto que foi ali apresentado pelo professor, né, da questão, obviamente, das habilidades, e com aquilo que, de fato, ele realizou. Une-se ambas para que haja, obviamente, o quê? Um conhecimento significativo. Quando isso, de fato, acontece, existe a motivação e, claro, né, o indivíduo tenta se engajar ainda mais para ter ainda mais o conhecimento. Pode passar, Lili, por gentileza. Vamos lá, professores. Esse é um outro modelo também gamificado, ok? Que remete, e aí o professor Jefferson também falou, né, numa condição multidisciplinar, interdisciplinar, e aqui é um exemplo clássico, né, que a gente consegue fazer essa relação na aula de educação física com os demais componentes, tá? Então, imaginando lá que o professor quer fazer um levantamento histórico, e aí ele abarca, obviamente, essa condição diretamente ligada ao esporte, para que esses alunos nos tragam, obviamente, né, um feedback a respeito do seu próprio conhecimento. Aí o professor vai propor essa dinâmica. Então, por exemplo, tá, como está sendo aqui sugerido, supostamente sobre algo que contextualiza, obviamente, principalmente para nós, brasileiros, né, essa condição cultural, o esporte, o futebol, ela é da cultura popular. Então, ela remete, obviamente, um interesse muito grande, independente do gênero. Então, o professor fazendo, obviamente, toda uma separação, obviamente, de quem será o grupo, se assim for, obviamente, num trio, ou se a classe será subdividida, imaginando que essa organização já foi feita pelo professor, tá certo? Então, nós vamos gamificar o conhecimento. E aí o professor coloca, obviamente, uma situação, um problema como essa que aqui está descrita, tá? Qual é o único país que esteve presente em todas as edições da Copa do Mundo de futebol, tá? Imaginando nós que o nosso indivíduo ainda, talvez nem saiba ainda, né, a reconhecer quais são os países, isso já dá, obviamente, um norte inicial para que ele comece a ir além do conhecimento, obviamente, que foi ali proposto para que ele possa pesquisar ainda mais e, obviamente, engajar e ter ainda mais conhecimentos, ok? Nesse caso, a resposta, pode clicar lá, Aline, em qualquer uma que você acredita. Por acaso, a professora, ela sabe muito, né? Então, com certeza, ela tem a habilidade para reconhecer, obviamente, de maneira correta. Levando em consideração outros aspectos também, a gente pode fazer, e aí eu estou fazendo um paralelo com a educação física, mas, senhores, todas as áreas podem vir a ser, obviamente, objeto aqui, para que vocês possam fazer a utilização desse gamificação. Entendendo nós também que esse aplicativo, ele dá a oportunidade de que o professor possa personalizar, tá certo? Então, eu estou apresentando aqui para vocês, mas cada componente poderá, obviamente, levar em consideração e colocar aquele que é o objeto de interesse a favor do aluno, tá certo? Nesse caso aqui, qual é a altura oficial da cesta de basquete? Exemplo, vamos lá, professora Aline, chute. Equivocado. Então, a partir daí, o aluno tem a ideia, né, de que, de fato, a tabela, a altura em relação ao solo não foi correto, o professor vai fazer uma intervenção para, a partir daí, que haja um conhecimento significativo para que ele possa progredir e dar um passo à frente. Vamos passar para o próximo slide, Aline, já deu para ter uma ideia em relação a essas práticas. Então, professores, dentro dessa variedade de oportunidades que nós temos dentro desse aplicativo, aqui eu estou colocando esse quadro para vocês, quais são as variantes que vocês podem estar propondo para que os seus alunos possam, de fato, solucionar os seus possíveis problemas. Então, foi bem dito também durante a explanação que os níveis devem ser levados em consideração de acordo com o conhecimento e entendimento do seu alunado. E aqui, dentro desse quadro, você consegue ter, obviamente, uma oportunidade de maneira facilitada, intermediária e até a mais complexa, para que você consiga atender às diversidades e níveis cognitivos diferentes que, obviamente, abarca a sua sala de modo em geral, tá? Então, aqui nós temos uma oportunidade bastante grande, né, de explorar e fazer com que esse engajamento e que esse prazer continue sempre numa condição bem elevada. Aqui, professores, como foi também descrito pelo professor Jefferson, o interessante de trabalhar com a gamificação é que, claro, né, além, obviamente, de proporcionar esse prazer, essa intensidade educativa, é que o professor consiga, durante o seu
próprio trajeto, né, fazer correções para que atenda à necessidade, não somente, obviamente, de uma condição educacional, mas também socioeducacional, para que eles todos consigam, obviamente, estar dentro de um ambiente que atenda a todos de uma maneira ampla, tá certo? E aí o professor, ele consegue fazer essa mensuração a partir, obviamente, dos resultados. Então, por exemplo, nessa tabela, o professor tem a possibilidade de colocar um tempo, se assim ele achar que é interessante, ele pode colocar uma quantidade de vida para que o indivíduo possa parar a partir daí e entender que ele morreu ou supostamente ele saiu do jogo porque ele excedeu as tentativas ou não conseguiu atender, obviamente, o interesse da proposta. O professor também ele pode aleatoriamente colocar perguntas para que não haja, obviamente, uma repetição de maneira randômica, na verdade. Ele pode também colocar, obviamente, uma perspectiva para fim de jogo. Em resumo, o professor ele consegue mensurar e colocar, obviamente, os seus interesses para que os seus alunos consigam, obviamente, chegar o mais próximo possível dos seus objetivos. Foi também bem dito pelo professor Jefferson, tá? E o professor consegue entender, quando ele ranqueia, obviamente, esses alunos, então aqui está bem descrito, tá? De 1 a 10, né? Quem é o número 1 e quem é o número 10. Para quê? Para se assim for fazer uma nova correção daquilo que está sendo proposto, e claro, né, sendo muito bem tratado como será apresentada essa tabela em relação ao ranqueamento, para que não haja, como foi bem dito também, a falta de motivação. Então, sim, são elementos bárbaros, motivantes, não anula a questão prática da fazer a proposta gamificada, né, de acordo com os recursos, mas é mais uma ferramenta gratuita que pode colocar o professor diante do seu aluno, diante de um quadro de grande motivação. Ok? A gente gostaria de agradecer a participação do professor Fernando, pela belíssima explicação. O jogo aqui, a plataforma é bem dinâmica, bem divertida, bem atraente, né, principalmente para os estudantes dos anos iniciais. E como ele colocou, né, todo esse conteúdo pode ser adaptado pelo professor através daquela habilidade que ele quer desenvolver naquela aula. Muito obrigada, Fernando. Estamos à disposição. A gente vai dar continuidade agora com algumas boas práticas de algumas escolas, né, referente à gamificação. Então, a gente vai apresentar para vocês algumas boas práticas. Então, a gente vai começar com uma prática da professora Fernanda, também de Educação Física, da Escola Hermano Ribeiro. A professora, ela utilizou uma ferramenta parecida com a que o professor Fernando apresentou para nós, só que ela fez um vídeo, encaminhou esse vídeo com algumas orientações para os estudantes, né? Vou passar para vocês, então, o vídeo que ela encaminhou para os estudantes. Então, ela nomeou esse vídeo como Movimentando o Corpo na Quarentena. Olá, alunos e pais, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, se alimentando direitinho, fazendo bastante atividade física, para manter o corpo bem saudável durante essa quarentena. Hoje vou estar propondo um desafio para vocês que se chama Movimentando o Corpo na Quarentena. Vou explicar como irá acontecer o nosso desafio. Nós temos uma roleta que contém alguns movimentos e habilidades, e essa roleta ela irá girar 5 vezes. No movimento que a roleta parar, vocês terão que fazer esse movimento durante 10 segundos, e eu vou estar contando para vocês os 10 segundos. Após a atividade, vocês irão escrever no caderno de educação física os 5 movimentos praticados. Vocês poderão criar vídeos e fotos com os movimentos que vocês fizerem em casa e mandar para nós nos grupos do WhatsApp da escola, ok? E lembre-se que após os exercícios é importante manter a hidratação, beber bastante água. Antes de nós iniciarmos a nossa atividade, eu vou pedir para vocês darem uma paradinha no vídeo e fazer alongamento. Alongar os braços, alongar as pernas, os ombros, cabeça de um lado, cabeça do outro, para podermos começar bem nossas atividades, ok? Muito bem, vamos lá ao nosso desafio? Essa aqui é a nossa roleta, nós temos habilidades
e movimentos de agachar, cantar, rolar no chão, correr, dançar e pular. Vou iniciar o nosso giro e vamos ver em qual movimento nós vamos parar. Vamos lá. Opa, começamos com cantar. E aí, você sabe alguma música bem curtinha, alegre, que você possa estar cantando? Então, pensa aí que vou iniciar a nossa contagem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Esse foi o primeiro desafio. Facinho, hein? Vamos para o segundo desafio. Vamos lá. Caímos na habilidade agachar. Então, vamos lá. Se posiciona direitinho, vê se tem espaço aí no seu quarto, na sua sala. E vamos fazer o movimento de agachar e levantar durante 10 segundos. Irei começar a contagem. Então, nesse caso aqui, a professora passou para os estudantes, né, todas as orientações no início da atividade, como eles deveriam desenvolver, como fazer o alongamento. Depois, ela deu algumas orientações na roleta para eles realizarem aquele desafio. E para ter como devolutiva, né, vocês podem ver que ela deixa bem explícito no vídeo o passo a passo de como eles devem realizar isso. Registrar no caderno, mandar vídeos ou fotos para ela como devolutiva. Então, é uma opção que vocês têm aí, a gente deixa como sugestão para quem quiser fazer. Não precisa fazer exatamente só com conteúdos de educação física, você pode adaptar para aquela habilidade ou aquele conteúdo que você esteja trabalhando em sala de aula. Aline, antes da fala, eu gostaria de só fazer uma intervenção. Primeiramente, parabenizar a professora Fernanda pelo trabalho, tá? Mas vocês conseguem perceber que, de acordo com as comandas da própria professora, que ela cria no estudante um compromisso muito grande, um engajamento para justamente o quê? Diante da intervenção, para que ele emita a resposta. Então, quer dizer, o protagonismo, mesmo lá nos anos iniciais, ele já acontece para que o indivíduo, obviamente, se posicione a respeito de uma determinada indagação, não é verdade? Então, é muito importante que o professor proponha isso sempre com a intencionalidade na questão desenvolvimentista, principalmente das habilidades estruturantes, como é o objetivo do currículo paulista. Parabéns. A próxima escola que irá apresentar uma atividade envolvendo a gamificação é a escola Edmeia Tab, da professora Alessandra Martins, primeiro ano. A aluna é a aluna Licole, e ela realizou o jogo, né, com a sua mãe Vânia. No primeiro momento, a professora apresentou o jogo, né, fez a proposta, né, falou a respeito do jogo, qual jogo que seria tratado, o que deu as orientações para os estudantes, né, passou todos os encaminhamentos, e os estudantes, cada um na sua casa, ou com o pai, as pessoas que estivessem com eles, para poder realizar a atividade e depois encaminhar para a professora para mostrar como que aconteceu. Vamos lá? Muito bem, meninas. Agora eu vi, sabe? Agora, pode fechar o e-mail e abrir o livro de português na página 106. Tem um jogo que vocês podem fazer agora ou podem fazer depois com alguém da família, tá? Tem as palavrinhas na página 106. 9 palavrinhas. Vocês têm que tentar ler em família, tá? Depois, vocês vão lá na página 197, lá no fundo. E aí, tem as figuras correspondentes a essas palavras, tá? Os desenhos dessas palavras. Vocês vão recortar, tá? Tem que ter 9. E aí, vocês vão jogar com alguém da família. As figuras, depois de recortadas, devem ficar viradas para baixo. Aí alguém sorteia, olha para a figura, por exemplo, se você virar a figurinha barraca, a figurinha da barraca, você vai procurar lá na página 106
onde está escrita a palavra barraca, e aí tem que colocar em cima. Se você acertar, você guarda essa figurinha com você, que ela garante o seu ponto. Se não acertar, coloca de novo junto com as outras. E depois é a vez da outra pessoa da família fazer a mesma coisa. Então, a professora passa todas as orientações, né, de como realizar esse jogo, que também está disponível no livro didático que as crianças levaram para casa, né? Então, é um jogo disponível no próprio livro do PNLD, que foi disponibilizado. E a aluna mandou para a gente o videozinho dela realizando essa atividade com a mãe. Vou brincar agora com o jogo da memória. Procura a primeira figurinha. Chapéu. Vamos ver. Chá. O C e o H. Isso. A, P, E, U. Então deve ser esse. Chapéu. Isso mesmo, agora é minha vez. Tá? Deixa eu ver. Onde que tá esse desenho? Onde fica esse desenho? Bó. P, O, L, O. Onde tá? Então, coloca aí em cima para a mamãe, por favor. Acertei, agora é sua vez. Lua. Lu. L, U e A. Sério? Sim. Esse nome aqui. Ótimo. Agora é minha vez. Deixa eu ver. Nossa, não foi. Bom, essa é uma atividade que a professora Alessandra propôs para os seus alunos, e o que a gente traz à tona é como essa mãe faz a intervenção junto com a criança está considerando um jogo, curtindo bastante, mas a mãe entende que essa é uma atividade em que a menina deve participar lendo quais são as figuras que foram selecionadas e onde vai ser colocada. E é bem interessante essa colocação da mãe. Pede para a menina colocar e verificar se está no lugar certo. Então, é um jogo que promove a aprendizagem, está totalmente dentro da proposta do Ler e do EMAI, que a gente já tem isso no nosso cotidiano, mas que a menina realmente entende que é um jogo. Dessa mesma atividade, existiram outros vídeos que a coordenadora Regina nos enviou, e nós selecionamos essa por conta do tempo que nós temos, mas vocês percebem que há um planejamento, a mãe participa, a criança recorta, tem todo um desenvolvimento da atividade, pensando exatamente num contexto de leitura, mas que para a criança é um jogo. E a participação da família, a gente agradece, então, é claro, o envio dos materiais, mas a participação da família nessa atividade remota é importantíssima para que isso aconteça. Com o compartilhamento dessas atividades, né, nós deixamos aqui para vocês todas as referências que nós utilizamos nessa TPC. Então, tem todas as referências bibliográficas que nós utilizamos, as pesquisas, quem quiser dar uma olhadinha depois, os links dos jogos que a gente compartilhou. Queria agradecer às professoras, as mães que compartilharam conosco também as atividades das alunas, né? Uma coisa que a gente chama bem atenção, né, Aline, é que não importa qual foi a ferramenta que o professor usou. Se usou um material que está lá no encarte, se usou um aplicativo, todas essas atividades, e aí o Jefferson fez um apontamento do stop, né? Quantos de nós não brincamos com stop? É uma atividade extremamente prazerosa, mas a gente tem aí outros jogos, né? A gente acompanha aí os Facebooks das escolas, como os professores, principalmente os de educação física, têm investido muito na questão do jogo, mas hoje a gente tem apresentado aqui uma ferramenta que é
olhar para uma habilidade, planejar uma atividade, pensar que isso tem todo um envolvimento que pode ser de desafio, de dinâmica, de recompensa, porque, como diz o nosso objetivo lá no inicial, o objetivo é trazer essa ação de forma atrativa, né? Já não é fácil esse menino estar distante da escola, nós também, com toda essa situação. Quantos de nós já não queríamos brincar com a roleta lá que o professor Fernando apresentou? A gente já quer ver se acertou, se errou. Então, isso está intrínseco no ser humano, a competitividade. Alguns mais, outros menos, mas está intrínseco. Então, essas referências que nós temos aqui fazem parte de um rol de pesquisas do núcleo pedagógico, mas que existem outros. Então, se vocês também estão utilizando outros aplicativos, outras ferramentas diferentes dessas que nós apresentamos, compartilha com a gente também. É bem importante a gente fazer essa socialização, e uma das coisas que a gente tem comentado muito nesse isolamento, nesse distanciamento, é como o trabalho coletivo faz parte deste momento remoto, né? Nós vamos deixar os links de apontamento de presença e avaliação para vocês, como sempre. Os nossos contatos, né, da equipe do EFAI, os contatos dos PCNPs que participaram aqui conosco hoje, o Fernando e o Jefferson. Lembrando que os materiais das ATPCs, da Diretoria de Ensino, elas estão disponíveis na pasta do OneDrive, tá, das escolas. Quem quiser, quem precisar acessar os materiais, todos eles estão disponíveis, os materiais das nossas ATPCs. Agradecemos a participação de todos, mais uma formação da DE, e desejamos a vocês um ótimo trabalho. Obrigada pela companhia aqui hoje.